A gente fala agora sobre a proposta de criação da CPI do crime organizado. A gente conversa com o autor do pedido, o deputado federal Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. Tudo bem, deputado? Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa noite. Oi, Tiago. Boa noite. Estamos aqui em votação na Câmara, sair para poder conversar com você e lhe atualizar a respeito do andamento desse requerimento da CPI do crime organizado. Muito obrigado. Bom, o senhor já conseguiu as assinaturas necessárias. Claro que o ano legislativo está terminando, mas o senhor acha que essa CPI será instalada no ano que vem? Tem o apoio do presidente Arthur Lira, porque ele que tem que determinar a abertura, a instalação. Olha, Tiago, acho que você tomou conhecimento que a ousadia do crime organizado não tem limites. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, tiveram seus passos monitorados pelo crime organizado. Está na hora do Legislativo dar a sua contribuição ainda mais firme no aperfeiçoamento da legislação, no descortinamento das relações não republicanas nos poderes constituídos. Está na hora da sociedade poder contar efetivamente com o Congresso Nacional nessa luta contra o crime organizado que tem tirado a tranquilidade do país e transformado o Brasil em um narco-estado. A CPI se debruçaria sobre quais questões, deputado? O senhor fala muito com propriedade em relação à legislação. Não só isso, mas também a CPI se debruçaria em relação a algum estado específico, como o próprio Rio de Janeiro, ou a segurança como um todo no Brasil? Olha, nós temos que olhar a segurança como um todo no Brasil, mas sem deixar de observar os casos agudos, como é o Rio de Janeiro hoje, como é o estado da Bahia. O Brasil é o país que mais mata no mundo. Isso é muito grave. E o crime organizado tem efetivamente uma participação muito grande nessas mortes. O Brasil é o segundo maior consumidor de drogas do mundo. E o Brasil precisa reverter essas tendências de cada vez mais a segurança pública estar subjugada pelo crime organizado. Temos um campo amplo para aprimorar a legislação. Isso, sem dúvida nenhuma, será um avanço. A exemplo da extradição. Está na hora do Brasil discutir extradição dos grandes chefes do crime organizado. Você me pergunta por quê? Olha, tem cabimento no sistema penitenciário federal. Tá, um Deus nos acuda, transferindo o chefe de facção criminosa sob pena de haver resgate e morte de agentes públicos. Então, nós precisamos enfrentar esse problema, é isso que a sociedade espera do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, e a CPI do crime organizado já passou do tempo de ser instalada. E acredito que o presidente Lira tenha essa capacidade de sentir que o crime organizado está tomando muito espaço e que a Câmara dos Deputados pode dar uma grande contribuição no freio ao crime organizado. E, deputado, só para a gente fechar, em relação a possíveis convocados para prestar esclarecimentos nessa CPI, qual que deve ser o escopo dessa CPI? Olha, essa CPI tem 3 escopos. O primeiro é a legislação. Podemos avançar e muito nisso. O segundo é tirar o cobertor das relações que existem entre poderes constituídos e crime organizado pelo Brasil inteiro. Isso é muito importante. E o terceiro é combater por meio, claro, tanto da legislação quanto de esclarecimento e transparência dessas relações, combater o alto número de homicídios que tomou conta da nação. E o crime organizado tem uma relação, uma participação efetiva nisso. Evidentemente que nós poderemos aumentar os objetivos da CPI ao longo do aprofundamento da questão, mas os deputados, eles estão ansiosos em iniciarem os trabalhos
com efetivamente a concretização da CPI pelo presidente Lira, para que a sociedade possa contar com o parlamento nesse combate ao crime organizado que tem infernizado o país. Deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, muito obrigado pelos esclarecimentos e estaremos acompanhando a tramitação e as discussões no Congresso Nacional. Muito obrigado. Nós é que agradecemos.